Um estudo feito em conjunto pelo Instituto Locomotiva e a Semana de Acessibilidade Surda revela a existência no Brasil de mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2.300.000 têm deficiência severa. A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. A predominância é na faixa de 60 anos de idade ou mais. 9% das pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição e 91% adquiriram ao longo da vida, sendo que metade foi antes dos 50 anos. Esse é o caso da Márcia Pereira, que vai bater um papo com a gente aqui na TV Paraguaçu para esclarecer um pouquinho, para contar como é que tudo isso aconteceu na sua vida e dar orientações para quem está passando por essa mesma condição. Márcia, muito obrigada por falar com a gente, por vir contar a sua história. E eu queria que você começasse contando aí como é que foi para você tudo isso, como é que a deficiência auditiva começou na sua vida e como é que foi para você encarar tudo isso. Bom, Denise, agradeço, sua atenção, por algo que eu estou passando, e você vê que 1/4 praticamente da população, brasileira passa por isso. Você receber, a notícia que você está perdendo a audição é muito triste. Quem vê hoje eu forte, não imagina tudo que foi eu chegar até aqui, Hoje está assim firme, E eu descobri que eu estava perdendo a audição, eu estava com 40 anos, Foi numa feira de saúde, eu entrei de curiosa, para fazer uma audiometria, E deu que eu tinha, onde eu fui orientada pela fono a estar procurando, Fazer uma audiometria mais detalhada, tudo. Aí foi quando começou a minha luta. E Márcia, quais foram as dificuldades suas nesse processo de aceitação, de conviver com essa deficiência, de esclarecer isso para as pessoas, de mostrar para as pessoas que você tem essa deficiência auditiva? Como é que isso está sendo? Na verdade, ainda é uma grande novidade para você, Bom, o início para mim foi muito difícil, Porque você é ouvinte, Você participa de tudo com as pessoas. Aí, de repente, você recebe a notícia que você está perdendo a audição. Você começa a imaginar como vai ser sua vida, Eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu perder, eu nunca mais vou ouvir a voz dos meus filhos, não vou ouvir a voz do meu marido, o que pode estar acontecendo comigo, Eu comecei a desenvolver pânico, trabalhando, tudo, eu não consegui mais enfrentar de frente a situação, E no começo eu chorei muito, que nem a gente estava falando, eu acho que eu chorei uns 10 meses, Porque eu comecei a ver que todo lado da gente é afetado, a nossa vida em sociedade, a nossa vida familiar, a vida no trabalho, e tudo começa a mudar, Você vê que se você não tem a conexão, de estar ouvindo, dialogando com as pessoas, você vai perdendo, a conexão humana. E daí é onde que a gente vê que a gente precisa mesmo de ajuda, Bom, já que você falou em conexão, a gente tem uma frase aqui, uma citação da Paula Pfeiffer em um post no blog Crônicas da Surdez, que ela diz: quando não conseguimos alcançar o que alguém diz, não nos comunicamos efetivamente com essa pessoa. E quando não nos comunicamos efetivamente com outro ser humano, perdemos a conexão humana, que é a conexão mais bela e mais poderosa da vida. Esse, então, foi seu grande medo, de não conseguir mais se comunicar com as pessoas. Então, a
a Paula, né, é uma pessoa que eu fiquei super fã dela, ela foi indicação para mim estar seguindo pela minha fono, né, a Daisy, que era para mim estar olhando, que seria uma referência para estar me ajudando, uma pessoa que admiro muito a luta dela, né, pela surdez. Agora no ano 2019 também ela montou, né, sobre os surdos que ouvem, que é tudo relacionado à tecnologia, né, a importância da tecnologia na vida das pessoas e a importância que tem a tecnologia para a vida da pessoa que não ouve, que é portadora da deficiência auditiva. Porque ela fala, né, e você lê os depoimentos, as entrevistas. O que acontece? A tecnologia te dá condições para você ter uma vida melhor, afetiva melhor. Porque se você não tem a comunicação, se você não ouve, você vai ficando uma pessoa sempre isolada, né? Porque às vezes que a gente vê muitos idosos, né, que às vezes está num cantinho. E já hoje, com a tecnologia, eu vejo assim, olhando as postagens dela, do marido dela, do trabalho deles, pessoas que têm 79 anos, elas estão fazendo implante, porque elas não querem perder essa conexão humana, né? Eles dão orientações para a gente também, tá procurando o SUS, né? Que eles, né, tem os implantes cocleares, eles também fornecem aparelhos auditivos, apesar que é tudo difícil, né, dependendo do estado, dependendo das cidades, tudo é mais lento, porque o que acontece? Tudo que é relacionado a deficiente auditivo, né, tudo que é relacionado ao surdo, eles são caros, né, os aparelhos são caros, as peças são caras, né. E Márcia, como é que a deficiência auditiva começou na sua vida? Foi de forma hereditária ou por algum problema de saúde? Eu tive um sarampo muito forte na adolescência, né. O caso da minha surdez está ligado ao sarampo. No começo, desde o sarampo forte que eu tive, eu não percebi. Foi indo, até que chegou ao nível que era visível, né? E que eu comecei a ter os constrangimentos por não ouvir. Então, as pessoas têm que estar atentas a tudo, as pessoas têm que estar atentas às carteiras, né, de vacina dos filhos, tudo. Porque, como disse, né, alguns são hereditários, mas muitas pessoas acabam adquirindo a surdez por algum tipo de doença infecciosa, quedas, gente. Tem pessoas que perdem assim, a audição súbita de um dia para o outro, de um tombo. Então, ninguém está livre de nada, né? No meu caso, foi o sarampo forte, eu não fui percebendo. Quando eu percebi, já estava num grau que eu precisava usar aparelho auditivo. E qual que é o seu grau de surdez? Eu comecei usando aparelhos, né, nos dois, sendo que eu tinha uma perda diferente, né? Hoje eu apresento perda profunda do lado direito e moderada para severa do lado esquerdo. Do lado direito eu já não tenho mais recurso para aparelhos, somente do lado esquerdo. Então eu converso muito com as pessoas frente, né? E do lado esquerdo, que é onde eu consigo tá ouvindo, né? Tá se relacionando, tendo diálogo, né, normal com as pessoas. Para a gente começar a usar aparelho não é uma coisa fácil, né? Aparelho, ele não é você pegar e colocar que nem o óculos e você já está enxergando. Aparelho, ele mexe muito
com tudo, né? Porque ele capta o som, manda para o cérebro e o cérebro, então você se torna um pouco mais lenta no retorno. É como os dois estilos de TV, né? A cabo e o outro. Então, pra gente que usa aparelho auditivo é assim também. E Márcia, você me contou antes da gente iniciar essa entrevista que recentemente, então, você começou a usar o Bottom para identificar, para que as pessoas saibam que você tem a deficiência auditiva. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse Bottom e sobre como é essa convivência e em relação ao preconceito, a falta de empatia das pessoas, que ainda é muito grande. Bom, o Bottom, né, eu estou usando, né, e aqui também tem um modelinho. Assim, primeiro a pessoa para estar usando o Bottom, tudo, ela tem que sair da bolha do silêncio, sair da vergonha, né? Enfrentar as coisas mais de frente. Não é fácil, né? Porque o ser humano é difícil de lidar, né? E a gente já tem o preconceito que é dentro da gente, próprio da gente, e você, a partir do momento que você colocar algo, você também vai estar se expondo, né? Mas eu acho que no meu caso foi algo que me ajudou muito e me ajuda muito no dia a dia, né? Tá certo que no local que eu trabalho todos já sabem, mas ainda acontece aqueles falam assim: nossa, eu era acostumada com você ouvinte, e às vezes eu esqueço que você não ouve mais, né? E tem o caso de pessoas que quando vier dão risada, né? Que viram eu entrando, deram risada. Se fosse algum tempo atrás, eu chorava muito. Hoje eu já não choro mais. Então, tem muita coisa que você passa a não se importar. Porque o que acontece? O que você quer mais é ouvir, né? Não importa que seja algo enorme, que vai aparecer, você quer ouvir, você quer ter esse contato. E o Bottom, eu falo que ajuda muito. E eu queria que muitas pessoas, né, procurassem estar usando, porque a surdez é invisível, mas nós não somos invisíveis, né? Então, para as pessoas estar usando, para estar ajudando no dia a dia, para mim é muito bom. Eu vou no banco, as pessoas falam comigo, percebe, já fala de frente. Se alguém que esquece, já bate o olho, né? Mas assim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa da ajuda de um profissional, né, o fono, o otorrino. Se é preciso um psicólogo, você tem que procurar, para a gente estar também procurando ajuda, mas também a gente, como você disse, a gente também precisa da empatia das pessoas, né? Palavras carinhosas, de incentivo, de força, né? Porque é um mundo bem delicado. Bom, e você está enfrentando tudo isso de cabeça erguida com muita força, você tenta levar, apesar das limitações, a sua vida normal. Hoje você trabalha, hoje você integra um grupo, o Riso Contagia, né, que leva alegria para as pessoas doentes, para as pessoas que estão passando por dificuldades aqui em Paraguaçu Paulista. Então, é esse o conselho que você dá para que as pessoas mantenham a cabeça erguida e que elas sigam em frente. A gente tem que manter, né, a cabeça erguida, apesar de não ser fácil. A gente tem que acreditar sempre em Deus, né? Tá confiante, agradecer a todo momento, né? Com a surdez eu tive que diminuir muitas atividades que eu fazia, né? Diminuir meu ritmo, porque você cansa mais fácil. Mas hoje, assim, eu já consigo conciliar mais as coisas, tenho ajuda de amigos, né? A gente consegue ir para o Riso Contagia a cada 15 dias, isso faz bem para a alma, né? Que nem eu já era ouvinte na época,
Agora, mesmo tendo a limitação, ainda eu consigo. E às vezes meu marido brinca, né, comigo, fala assim que eu não escuto, levo as pessoas para escutarem para mim, né? E assim, é um jeito da gente fazer as pessoas felizes, nós também felizes. Eu tento ao máximo, né, confiar em Deus, seguir minha vida. Por mais difícil, por tudo que eu passei, mas agradeço muito por eu ter um trabalho, por eu ter minha casa, minha família, os amigos, que hoje é difícil a gente ter um convívio na sociedade normal, mas que eles vêm até minha casa, né? Convida a tá indo nos locais, que tem os lugares que eu já não participo, os lugares muito com barulho, algumas coisas, porque hoje, que nem eu estava comentando com você, eu tento conservar 10 decibéis, né? Mas o conselho que eu dou é para as pessoas mesmo sair da bolha do silêncio, procurar as crônicas da surdez, os surdos que ouvem, sabe? E tentar enfrentar mesmo a vida. E independente de você precisar, se é para chorar, chora. Mas depois você conseguir se levantar e nunca perder a fé. É isso aí, Márcia. Muito obrigada por você confiar essa reportagem a mim, por você se propor a contar a sua história, e parabéns por, mesmo enfrentando aí toda essa luta, se propor também a falar disso para outras pessoas que talvez estejam passando por essa mesma situação e não sabem como lidar. E você aí, com as suas dicas, com as suas orientações, com certeza vai ajudar muitas pessoas que talvez possam estar passando por esse problema e que não sabem como enfrentar e que precisam aí ouvir essas palavras. Parabéns e muito obrigada. Eu agradeço você imensamente, né? Você já teve, acho que 2 vezes fazendo uma reportagem comigo sobre o riso contagia, né? Aqui mesmo. Nunca que a gente pensa que a gente pode estar passando por uma situação assim, né? Hoje eu sei que bastante pessoas, acho que está até estranhando, porque muitas pessoas não perceberam ainda que eu não escuto, né? Eu já fiz curso de Libras, totalmente, né? Sou a favor de Libras, mas também eu ainda penso que o melhor para a pessoa, ainda se ela conseguir ouvir.